Então, nós temos aqui a nossa querida Beth Barbieri, que a gente chama cheia de intimidade, né? Beth Barbieri, que é uma trabalhadora do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, né? Secretária da comissão, não é isso, Beth? Me corrija se eu estiver errado. E também trabalha na Federação do Rio Grande do Sul, não é isso mesmo? E ela vai ficar conosco falando do livro que nos auxiliou tanto, né, no ano de 2021 nas nossas reflexões, tá bom? Então, Beth, você tem até às 21 horas, não é isso? Se eu não estou enganada, eu também não sou muito boa de horário, até 21 horas para falar. Se você precisar passar um pouquinho, aí a gente até deixa. Tá bom? Tá bom, meus amigos queridos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração esse convite para estar aqui com vocês. Sempre é um momento muito caro assim, de aprendizado para nós, quando nós podemos estar juntos com companheiros que tiveram a oportunidade de avaliar e contribuir com esse programa de formação de liderança. Então, a Jandira me trouxe convite do grupo, isso foi para nós assim, um motivo de muita alegria, viu, meus amigos? Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês. E quando nós falamos no programa, eu vou falar 30 minutos e depois vou deixar para que vocês possam trazer as contribuições, as sugestões, perguntar alguma coisa que a gente possa ainda contribuir um pouquinho mais. É muito importante quando a gente vê o programa iniciando. E é bom que a gente sempre frise isto, né? Este é um programa. O que é um programa? O programa, Allan Kardec, ele, quando vai fazer umas reflexões na Revista Espírita sobre umas cartas que ele recebia, ele traz uma definição magistral de programa que eu gosto sempre de compartilhar. Kardec diz assim, que o programa, vocês estão conseguindo visualizar aí Sim. Sim? Está só programa de só o primeiro, só o primeiro slide. Tá bom, eu vou ver se eu consigo passar, porque ele estava passando, vocês viram? Que agora ele já não quer, né? A tecnologia é uma função. Mas o som agora está com uma graça. Vamos ver se passa agora. Olha, ele trancou bonito, gente. Trancou bonitaço. Por que será que ele não está passando? Vamos ver se agora esse aqui vai passar. Não. Não passa. A gente testa, né? Ele dá certo. Aí, na hora que você quer... Mas eu leio aqui, não tem problema. Eu vou compartilhar para você, tá, Elizabeth? Tá bom. Tá ok. Só um minutinho. Certo. Ih, eu não posso. Por gentileza. Peraí, não. Peraí, eu já sei como fazer, só um minuto. Eu não tenho como fazer, não. Não? Mas não tem problema. Eu estou gravando. Tá. Jandira, vê se você consegue aí, Jandira. Enquanto ela vai lendo, vai tentando aí, Jandira. E agora? Apareceu aí? Agora apareceu. Agora apareceu. Então, meus amigos, Lília, me faz uma gentileza. Lê para mim o que o Kardec fala sobre programa. O que ele diz aí nessa Revista Espírita, amiga? Sim, pode deixar. Um programa é uma linha traçada
da qual ninguém pode afastar-se conscientemente. Um plano fixado nos mais minuciosos detalhes e que nada deixa ao arbítrio, onde todas as dificuldades de execução estão previstas, onde as vias e meios são indicados. O melhor programa é o que deixa o menos possível o imprevisto. Allan Kardec, Revista Espírita, abril 1867, reflexões sobre Carta Precedentes. Então, meus amigos, a gente sempre faz questão de dizer que quando nós iniciamos a estudar liderança, nós entramos num programa, porque isso se torna permanente. Não tem como a gente, por exemplo, fazer um curso e encerrou. Porque liderar é um trabalho de desenvolvimento pessoal, é um trabalho de educação do ser integral. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida, a partir do instante que nós decidimos adquirir essas competências de liderança, nós vamos estar envolvidos com este programa de desenvolvimento pessoal. Então, meus queridos amigos, a gente fica vendo que liderar é se inserir nessa proposta de Jesus. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Quando a gente começa a tomar contato com a proposta de liderança trazida por Jesus, primeiro a gente tem um choque, né? Eu imagino que vocês tenham ficado assim impactados. Por quê? Porque a gente tem do mundo propostas de liderança que estão muito dissociados da proposta de Jesus. O líder não é aquele que é o servo de todos, mas normalmente nas instituições do mundo, hoje, já adentrando no processo de transformação, mas é aquela pessoa que tem poder, é aquela pessoa que se cerca de outras, que vão fazer aquilo que ele determina. E Jesus, nesta cena do lava-pés, ele muda esta pirâmide para dizer que o líder, na verdade, é o sustentáculo da sua equipe e que ele precisa desenvolver as suas potencialidades para servir a sua instituição, servir a sua equipe. E isto é transformador. Por incrível que pareça, nós convivemos, conhecemos Jesus há milênios. E nós que somos cristãos há mais tempo ainda. E, por vezes, as suas lições, elas são tão impactantes. E é por isso que isso é um programa. Porque quando vocês vão relembrar, né, estudar o conceito de liderança. Esse conceito, eu digo assim, ele é aquilo que é para a gente colar na porta da geladeira, grudar no espelho, colocar na mesa de cabeceira, porque nós que lideramos, seja na família, seja no centro espírita, seja no trabalho, na comunidade, no grupo de amigos, quando a gente tem alguma dificuldade no gerenciamento, na gestão dessas equipes, a gente tem que voltar no conceito, porque alguma coisa não está funcionando aí. Se a liderança é a competência de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, e eu não estou conseguindo influenciar as pessoas, veio a pandemia, as pessoas abandonaram o trabalho. As atividades ficaram mais difíceis no centro espírita, as pessoas foram embora. Eu abri novas frentes de trabalho e não consegui juntar gente para fazer isso. Opa! A minha competência para influenciar as pessoas a trabalhar com entusiasmo não está funcionando.
Então, o que está me faltando na competência? É conhecimento de como fazer? É arregimentar pessoas e ter habilidade para isso, que eu não estou sabendo? Ou é a minha atitude de liderança que não está funcionando? Alguma coisa não funciona, porque eu estou com dificuldade de exercer influência. Aí eu revisitei isso e vi que não, está tudo certo, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, a minha atitude está razoável. O que acontece, então? É um objetivo comum. As pessoas estão aqui para trabalhar, mas cada um está querendo uma coisa, não estamos nos entendendo. Bom, então, eu estou tendo dificuldade de compartilhar um objetivo comum. É isso que eu tenho que trabalhar. Não, está certo, eu estou compartilhando, a minha competência está ok, mas as pessoas não estão confiando no que eu digo. Eles estão desconfiando. Isso, eu sinto que eu falo, que eu faço tudo o que tem que fazer, compartilho, faço as reuniões, mas existe uma certa desconfiança. Bom, então eu tenho que trabalhar, reforçar a confiança que as pessoas têm em mim como liderança. E como é que eu faço isso? Eu tenho que revisitar como é que está a força do meu caráter. Como é que estão aqueles elementos lá do coração do líder? Eu estou trabalhando a minha honestidade, o respeito às pessoas, eu estou sabendo perdoar, eu estou sendo humilde para aprender com elas, enfim, todos aqueles elementos lá do coração do líder. Eu estou amando as pessoas, ou seja, o amor ágape, estou agindo bem com elas. Então, vejam, meus amigos, que esse conceito, ele é algo que eu preciso trabalhar para o resto da vida. Hoje, deu tudo certo, mas amanhã não dá. Então, eu vou ter que revisitar sempre isto. E por isso que esse estudo é um programa. É para sempre, todos os dias, eu vou fazer esta análise, eu vou estudar, eu vou olhar para a minha equipe, olhar para o meu coração e ver onde é que eu preciso crescer, porque isso vai me ajudar na evolução. Também, a gente vai dizer que quando a gente lê essa assertiva de Jesus, que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, toda vez que eu disser isto, eu tenho que lembrar de uma coisa. Meu Deus, você me deu uma seara para cuidar, com a sua sabedoria de ser a criatura mais evoluída que já pisou na Terra, um modelo e guia, será que eu ia receber uma seara e não ia receber os colaboradores? Olha, se eu colocar uma loja na rua da minha casa e contratar alguém para cuidar, eu vou dar para essas pessoas os elementos que ela precisa. Aí Jesus ia nos dar essa tarefa abençoada de auxiliarmos a divulgar o seu evangelho no mundo e não ia nos dar os colaboradores? Não. A resposta não pode ser esta. A resposta precisa ser esta aqui: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E esse rogar é o trabalho que a gente precisa fazer, elaborando cada dia melhor a nossa condição de liderar. Aí vocês estão vendo a primeira equipe nacional de multiplicadores do programa. E se iniciou em 2019, no Conselho Federativo Nacional, que a nossa querida Ângela Delou é uma das integrantes desta grande equipe. Eu não recordo qual é o outro integrante do CERJ, mas a Ângela está conosco até hoje. Né? Acompanhou mesmo durante a pandemia. Então, queridos amigos,
o programa de formação de lideranças é o que vai nos ensinar a liderar como Jesus. E aí vocês viram, né, quando estudaram, que existe uma jornada de transformação, mas como que eu, alguém tão imperfeito, com tantas carências, vou exercer um processo de liderança como Jesus? Eu, quando me pergunto isto, sempre penso assim, olha, Deus, que tudo sabe, que tudo pode, que é justo, que é misericordioso, que é todo bondade, ele não nos daria um modelo que nós não pudéssemos seguir. Não é fácil, mas é possível. Então, esta jornada de transformação que vocês também estudaram, ela que nos traz todo esse périplo, né? Começando pela liderança de nós mesmos, que nos faz compor uma perspectiva do que é liderar. É isso que vai reforçar a confiança, que vai transmitir entusiasmo. É quando eu digo liderar é muito bom. Liderar traz felicidade. Aprendam a liderar. Quando eu falo isto para as pessoas como líder, eu estou abrindo nesses corações que renasceram para caminhar junto comigo. Há milhares de criaturas que assumiram o compromisso de caminhar juntos. E eles estão por aí. O trabalho de cada um é formar essa perspectiva alentadora, essa visão cativante do trabalho na seara de Jesus. Porque desta perspectiva alentadora, nós vamos, aos poucos, liderando indivíduos. Quando a gente convida alguém para trabalhar conosco, para integrar as nossas equipes, a gente precisa fazer um convite cativante como aquele que Jesus fez aos discípulos. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É linda aquela cena dos discípulos abandonando as redes, os barcos e indo seguir Jesus. Por quê? Porque a perspectiva que ele tinha e que compartilhou com eles era altamente cativante. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. As pessoas se aproximam da tarefa primeiro, porque elas confiam naquele que as convidou. Se vocês fizerem uma reflexão, como é que chegaram na tarefa, vocês vão encontrar esta criatura que lhes fez o convite. E que vocês foram, primeiramente, porque confiavam nela. É claro que a gente não forma seguidores. Se nós ficarmos com as pessoas ligadas apenas a nós, nós não formamos liderados, nós formamos seguidores. E o dia que nós cairmos, eles caem juntos. Mas este é um passo importante, inicial. Eu diria fugaz, porque depois nós precisamos trabalhar essa liderança de equipe com os nossos colaboradores. Formar neles o senso de comunidade, o objetivo comum que está lá no conceito. Então, não importa mais que eu caia como líder, porque eles estarão vinculados à instituição pelos objetivos comuns que eu mostrei a eles, que eu compartilhei. Sabe que é tão interessante a gente saber como é que a gente trabalha o objetivo comum? Eu sempre digo assim, até para os facilitadores de grupos de estudo. Faça um exercício com o seu grupo de estudo e pergunte um dia para as pessoas por que nós estamos aqui. E vamos ver se o objetivo comum daquele grupo está trabalhado. Porque se cada um disser um objetivo diferente, isso sinaliza que eu preciso compartilhar os objetivos comuns daquele grupo com eles.
E isso em qualquer equipe. Sentar com a equipe e perguntar: meus irmãos, meus companheiros, meus amigos, por que nós estamos aqui hoje? Aí nós vamos mensurar exatamente o quanto nós estamos trabalhando essa liderança de equipe. Porque só depois que nós trabalhamos a liderança de equipe, nós nos capacitamos para lideranças organizacionais. Eu já vi que nós temos várias lideranças organizacionais aí no grupo, que são lideranças de times. Times são aqueles que se compõem de várias equipes. O Centro Espírita é um time, porque tem a equipe da infância e juventude, da mocidade, tem a equipe do atendimento espiritual, tem a equipe da família, tem a equipe, enfim, cada Centro Espírita tem os seus setores, as suas áreas, mas cada área é uma equipe. E o presidente do Centro Espírita é uma liderança organizacional, porque ele é líder de líderes. Então, a gente vê o quanto isso aqui, meus amigos, é para sempre. Porque todos os dias eu tenho que refazer a minha perspectiva, todos os dias eu tenho que fortalecer os elementos da confiança que eu inspiro, todos os dias eu tenho que aprender a trabalhar o objetivo comum, porque muitas vezes ele muda, e todos os dias eu tenho que conferir efetividade, ou seja, eu tenho que apresentar resultados no trabalho quando eu sou uma liderança organizacional. Então, é a ideia que a gente quer reforçar. Prossigam trabalhando sempre, estudando sempre liderança, porque isso é um programa que não termina mais. Vocês estudaram também liderança situacional e viram como os nossos liderados estão em vários estágios e como a gente precisa trabalhar esses estágios com as pessoas, cada um num estágio, cada um de uma forma. Isso é um grande desafio. Como eu dirijo principiantes, como eu treino aprendizes, como eu apoio artífices e como eu delego para aqueles que já têm condições de ensinar o que aprenderam. São termos técnicos da ciência da liderança. Então, estas questões todas nos fazem atender o convite de Jesus, que ele fez aos seus apóstolos, depois de um processo intenso de treinamento, dizendo, indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Olha que convite belíssimo que a gente recebe diariamente no nosso coração. Nós estamos vivendo tempos de transformações intensas. E precisamos ser as lideranças necessárias a esse tempo. Vocês também tiveram a oportunidade de avaliar e apreciar lá no Líder Espírita, volume 1, essa questão da liderança ofertada, da liderança percebida e da liderança necessária. E o quanto a liderança que nós ofertamos e a que as pessoas percebem em nós precisa estar alinhada com a liderança que as nossas instituições necessitam. Então, liderar é uma caminhada bela, que não se encerra. Agora já veio o Líder Espírita volume 2, que são novas reflexões, já estamos com uma terceira obra sendo alinhada, porque dessas conversas, e agora eu vou ouvir vocês, eu anoto tudo que vem de contribuição, porque cada olhar, em cada lugar do nosso Brasil amado, do mundo hoje, né? Porque a gente está trabalhando o programa com o Canadá, então, com o Canadá, com o Uruguai, as riquezas das avaliações, das contribuições, mostram, meus amigos, que nós iniciamos uma trajetória muito bela. Então, eu quero, assim,
parabenizá-los mais uma vez e dizer que nós contamos com esse grupo para que o programa se amplie, para que as contribuições venham e para que nós possamos viver dias pujantes no nosso movimento espírita. Porque liderança não é uma necessidade e um desafio do movimento espírita, é um desafio da humanidade. É um desafio da humanidade. Esta convivência que felicita no trabalho, que faz com que a gente acorde com vontade de trabalhar no bem, que faz com que as dificuldades, as lutas e as dores sejam ressignificadas. Esta imagem que nós temos aqui é um pôr de sol. E quando a gente colocou na capa, recebemos muitos questionamentos se era nosso, mas liderança não tem que ser um nascer do sol. E nós ficamos algum tempo pensando nisso. Até que um benfeitor amigo nos trouxe a explicação do porquê havia inspirado colocar um pôr de sol. Porque liderança é isso. Hoje você sabe onde você acertou, o que deu certo. Amanhã, quando o sol levanta, é outra conversa. É um refazer caminhos. Porque nós somos dinâmicos como a vida. E o que hoje muitas vezes funciona, amanhã precisa ser reformulado. E isso é belo, porque isso não nos deixa estacionar. Nós somos evolução. E liderança também. Então, faço aqui nesse momento, meus queridos amigos, paramos aqui porque quero ouvi-los, né? Jandira levantou a mãozinha. Vou começar. É que a Beth foi falando e a gente fez assim, uma reflexão, né? Eu já estou no movimento espírita mais de talvez uns quase 40 anos. E aí eu estava olhando os rostinhos aí desse povo que estava comigo lá no começo, né? A Julimar, Regina, Sheila e outros amigos aí. E aí a gente faz uma reflexão, né? Porque nós estamos na liderança do movimento espírita assim, em várias ações, né? Da evangelização, dos trabalhos do EV, da própria direção da casa. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que nos iniciaram, né? Que abriram as portas, que nos ensinaram o caminho, que nos confiaram em cada um de nós. E aí a gente faz essa reflexão aí com a Beth, né? Que essas pessoas, né, mesmo sem ter esses conhecimentos, elas nos proporcionaram estar hoje trabalhando depois desse tempo todo, né? Darcy, Sônia Dias, né? A Judite, Iná, Cecília, Kátia, então a Ailton, Jussara, veio muita gente ensinar minha emoção hoje. Então, agradecimento à Beth, né, por ter me proporcionado essas lembranças boas, né? E que as pessoas fizeram isso, que nós temos também que fazer a nossa parte também, né? Verdade. É verdade. É verdade. Muito belo isso que você traz, Jandira. Muito belo, assim, a gente tem uma gratidão imensa, né? Eu lembro que Cícero diz que se a gente não conhece o que aconteceu antes de nascermos, seremos sempre crianças, valorizando assim a história, né? A história nos permite olhar para frente com segurança, tá? Permite, com certeza. Deixa eu pegar agora a palavra. Eu, assim, enquanto você falava, eu estava pensando que aqui o nosso CAI, né, o Centro de Atividades Espíritas, que promoveu esse estudo durante todo o ano, é uma instituição que tem por objetivo
unir as casas, né? Fazer com que a gente tenha um trabalho unificado, com que todas as casas se tornem realmente casas irmãs, que não fique cada um fazendo o seu trabalho, mas que seja um grande trabalho do movimento espírita, que nós estejamos unidos. E existe assim uma dificuldade grande que eu percebo, a importância do trabalho, e queiram participar de uma maneira dinâmica e sentindo prazer naquilo. Porque quando você sente prazer, ninguém precisa te cobrar, você está sempre presente, né? Nós vemos assim pela nossa ação, aí que a Jandira está falando dessas pessoas, alguns de nós enfrentamos dificuldades, sim, na casa espírita para continuar no trabalho, porque havia, na minha casa espírita, por exemplo, eu tinha um presidente que ele era um líder fantástico, e ele abria as portas para os jovens, ele abria as portas para o novo, mas havia muitas outras pessoas que eram líderes, né, ali dentro dos trabalhos, mas que não gostava do novo, né? Quando chegava um novo, estava tentando emperrar. E nós continuamos. Por quê? Por causa do prazer, né? Do prazer do trabalho, de entender a importância do trabalho. Eu acho que essa que é uma grande dificuldade do líder, despertar isso nos seus liderados, né? A compreensão daquela importância, né, daquele trabalho que está sendo realizado, e que queiram. Né? Às vezes eu acho muito legal, bonito e tal, mas só quero ficar olhando, só quero ser espectador, né? Não quero mergulhar ali naquela tarefa e botar minha mão junto, né, para amassar ali preparar aquela massa. Né? É isso. É verdade. Tem mais uma mãozinha aí. Lília. Cadê Lília? Cheguei, estou aqui. Elizabeth, eu fiquei assim, bastante reflexiva pelo que você falou da questão de que com a pandemia muitos se afastaram. Né? Então é realmente um momento que a gente está vivendo muito difícil. E aí você falou da questão de será que nós conseguimos, nós que somos líderes, né, das nossas casas espíritas, do movimento espírita, conseguimos realmente preparar outros líderes, mas eles se afastaram. Então eu gostaria que se você pudesse falar um pouquinho mais disso aí. Nós somos espíritas fazedores, nós somos excelentes trabalhadores, isso é incontestável. Só que líder não é o que eu faço, é o que eu sou. Nós temos aberto muito pouco espaço nas nossas agendas para esse trabalho de envolvimento das pessoas. A gente é bom para ensinar as pessoas a fazer, mas o nosso poder de influência, ele passa, primeiro, pela força e pela perspectiva que nós temos, e pela forma como nós envolvemos as pessoas. Quantas horas de conversa a gente tem, muitas vezes por mês, com os nossos liderados, para saber o que eles sentem, como é que está o coração, quais são as dúvidas, qual é o apoio que ele está precisando. Faça uma listinha hoje, uma tabelinha, das pessoas que trabalhavam na nossa equipe e que estão afastadas. E coloque ao lado quais as razões pelas quais elas se afastaram. Que elas disseram para você, não que você acha.
Isso vai nos dar dimensão o quanto nós investimos no despertamento, porque nem todo mundo quer ser líder. Isso é uma escolha, liderar é uma escolha. Então, quando nós vemos lá na liderança situacional, que tem os principiantes, os aprendizes, os artífices e os mestres. Há pessoas que vão ser bons artífices só. Eles não querem participar de decisões, eles não querem liderar, mas são excelentes artífices. Vão se manter na tarefa, sempre fazendo o melhor, mas isto o líder precisa fazer, investir em treinamento. Não é que eu vou ter que ensinar, mas eu tenho que, no meu centro espírita, que eu lidero, que eu faço parte, eu preciso favorecer isso. Eu preciso ter momentos de educação dos sentimentos, oficinas que despertem isso nas pessoas, que façam elas sentir que nesse momento de insegurança, mesmo sendo um momento virtual, ela precisa gostar de estar junto com aquela equipe. Olha, gente, vamos entrar hoje numa sala do Zoom, não é para estudar, não é para... Vamos conversar. Faz um cafezinho, vem para frente da tela e me conta como é que está isso. A gente toma café virtual, né? Acho que vocês também tomam. Faz um bolinho lá, um cafezinho, e vamos sentar, conversar meia horinha. Vamos ouvir uns aos outros. Vamos assistir um vídeo bonito e conversar sobre ele. No presencial, a gente precisa fazer essas reuniões. Porque é isto, meus amigos, que faz com que a gente crie vínculos. O vínculo não é chegar correndo para a tarefa, faço, vou embora, no outro dia tenho que estar lá, tal hora. Eu sei, a gente corre muito. E, às vezes, se sobrecarrega de tarefas, mas esquece que o primeiro atendido do centro espírita é o trabalhador. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fiz uma brincadeira tão infeliz com uma pessoa, e choro até hoje quando eu me lembro. Fazia tempo que eu não via. E é uma pessoa querida, amada, e ela chegou no centro espírita e eu disse, mas eu pensei que tu tinha te mudado de cidade. Ela me olhou e não disse nada. Era uma pessoa extremamente generosa. Aí um outro companheiro me chamou e disse assim, Beth, essa pessoa está passando por uma crise muito séria. Sabe por que ela está aqui no centro espírita hoje? Porque a gente conversou com ela, ela não tinha dinheiro para o ônibus. Ela está com o aluguel atrasado. Ela enfrentou uma separação dolorosa há pouco. Bom, não preciso dizer para vocês assim que aquele dia eu visitei o meu umbral, né? E às vezes acontece isso. A gente não sabe o que o companheiro do lado está passando, mas a gente faz das tripas coração para juntar recursos, e isso é muito bom, para dar comida para quem vem e bate ali. E às vezes o companheiro está passando fome em casa. Fome material, fome espiritual. Então, é isto que o programa de liderança quer acordar na gente. Né? É isso que quer nos despertar. A gente precisa gostar de gente. Porque o amor cobre a multidão de pecados, é Jesus que diz isso, né? Pedro. Então, é isso, meus amigos, a gente precisa investir na conversa, né? Às vezes a gente chega para uma reunião, tem um monte de coisa para resolver, mas tu olha, tem um meio triste, para um pouquinho, tá? A gente vê como é que faz isso depois. Vamos atender fulano, vamos ver o que está acontecendo.
porque isso vincula as criaturas, sedimenta laços. Né? Jesus fazia isso, atendia um monte de gente. No fim da tarde, sentava para conversar com os discípulos. Ouvi-los, recolher as queixas, consolar os corações. Isso é papel do líder. E nesta pandemia, meus amigos, têm corações aos montes para ser consolados. Não sei como fazer, viu? Não sei. Cada um é um. Mas uma coisa eu sei, a gente precisa amar uns aos outros. Muito obrigada, Elizabeth. Mas eu que te agradeço. Você me respondeu. Eu que agradeço, porque eu também estou falando para mim isso, né? É muito importante essa reflexão de tudo que você falou, porque a gente precisa se aproximar mais das pessoas. E principalmente nesse momento, a gente sabe que as pessoas estão com muitas dificuldades, muitas pessoas não falam, como você falou, não só dificuldades materiais, mas outras tantas dificuldades. E o momento que você faz isso aí que você falou, é um momento exatamente de aproximar e de trazer as pessoas, sem cobrança, sem nada, porque cada um é um mundo diferente, é um universo diferente. Então, cabe a nós, e assim, da mesma forma como nós queremos ser recebidos, ser abraçados, ser ouvidos, a gente também precisa ouvir o outro. Muito obrigado, querida. Eu estou tentando aqui elaborar uma pergunta, mas eu vou falar assim, das coisas que a gente conversa, né? E que às vezes ficam assim, fica sempre parecendo que falta alguma coisa, não sei. Uma coisa que me preocupa muito nessa questão da liderança é o confiar no liderado. É a confiança de dar ao outro a oportunidade de seguir com o trabalho, que acontece muito no nosso movimento, na Casa Espírita, no nosso movimento espírita, que a gente está sempre sobrecarregado, sempre dizendo que não tem ninguém para colaborar com a gente, mas parece que a gente agarra as atividades, os trabalhos, as coisas e não divide com ninguém. Né? E aí a gente coloca a responsabilidade no outro, porque o outro não sabe fazer bem, não sabe fazer direito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma luta constante, É uma luta, né? Esta realmente, Regina, esse é um grande desafio. Aliás, este é o maior desafio de um processo de liderança que não investe nas pessoas, né? Que o que você está dizendo. Por que nós temos aquele capítulo todo da liderança situacional? Porque ninguém aprende se a gente não favorece o ensino. Porque cada pessoa que chega numa tarefa, ele pode ter o tempo que estiver que tiver no movimento espírita. Mas naquela tarefa que ele está chegando, ele está iniciando, ele é principiante. Ele precisa ter alguém que lhe informe todas as regras. Às vezes a pessoa chega no centro espírita novo, ela precisa conhecer o estatuto, o regimento interno. Precisa ter alguém que sente, converse com ela. Olha, aqui as coisas funcionam desta maneira, por isso e isso. Vou te dar uma cópia do estatuto, você lê, vê se você concorda com isso, tá? O regimento interno. A pessoa vai para uma área, tem que saber como é que a área funciona, quem é que coordena aquela área, como é que ela vai ser treinada para trabalhar ali. Ela precisa ser dirigida nesse primeiro momento, depois ser treinada.
Depois ela começa a ser ouvida quando ela já tem um determinado tempo de trabalho. Quem lidera precisa chamar. Vem cá, tu faz tempo que tu está no atendimento fraterno aqui conosco. Tem alguma sugestão para trazer? Alguma coisa que tu acha que a gente possa fazer melhor? Isso é diálogo, tá? Aí a pessoa vem e diz, olha, eu acho que tinha que ser assim, 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 tá? Vamos avaliar juntos. Nem sempre eu posso acolher aquilo que a pessoa traz, mas muitas vezes posso. Neste momento, eu começo a verificar aqueles que têm talento para serem futuros líderes. Porque a gente não pode ser o líder, isso que tu está falando é o que nós chamamos do líder goleiro. É aquele que onde ele pisa nem a grama cresce. Né? Porque não gosta de sombra. E a gente não se dá conta que a gente vai cansando nesse processo de liderança. É aquela lição dos gansos. O ganso líder, ele voa por um tempo, depois ele cansa de bater as asas. E se ele não volta para o final da formação para apoiar o próximo ganso líder, toda a formação se tarda e sofre. E às vezes a gente não tem mais o que entregar. E aí a gente precisa daquela sombra acolhedora que a gente recusou, que é o novo líder. Eu preciso me abrigar para descansar, para que a equipe continue crescendo, com um novo olhar, uma nova visão. Mas isso é exercício de humildade, de ser sempre um aprendiz. Tá? Sempre um aprendiz. A gente... o nosso programa de formação de lideranças, graças a Deus, na nossa federativa, ele tem passado exatamente por esses estágios. A gente presidiu a Fergus por 6 anos, formou a liderança de um jovem, o Gabriel, que só não pôde estar aqui conosco, embora ele tenha sido convidado, porque ele já tinha compromisso. Né? E o Gabriel dirigiu por 6 anos, formou uma nova liderança, o Antônio, e nós os dois continuamos na fileira, eu numa direção da área comercial, o Gabriel dirigindo o ACOM, porque é humanamente impossível a gente continuar diante de uma tarefa por muitos anos. Você cansa, é exaustivo, ainda que seja ótimo, que seja bom. Mas fisicamente, são muitas horas de trabalho, são muitas preocupações e ocupações, não é? Então, Regina, isso que você diz é verdade. A gente precisa exercitar o desapego e trabalhar para formar novos líderes. Às vezes você investe num, não dá certo, porque não era aquela pessoa. Aí você vai investir no outro. Porque é aquilo que eu te disse, Jesus colocou ao nosso lado as pessoas para nos ajudar. A gente tem que desenvolver esse olhar. O volume 2 do Líder traz um capítulo, um método para a formação de novos líderes. Um método. Não é a receita de bolo, mas é uma forma que a gente tem. Então, é por isso que eu digo que é um programa, viu, amiga? Porque todos os dias você tem que ir lá pesquisar e entender como é que eu vou fazer isso. Mas dá certo. Quando a gente se devota a isso, dá certo. A gente tem muito medo do não dar certo, né? Porque toda vez que aparece alguém assim para que a gente pensa em colocar, aí vem logo aquela coisa: ah, mas eu acho que a pessoa não tem perfil. Ah, eu acho que essa pessoa não vai dar certo. Né? A gente já vai organizando toda a situação do que não deu certo. Do que não deu certo, exato, né? A gente faz isso, né? E sabe qual é o problema disso? É o tal do perfil. Porque o perfil é uma coisa pronta e acabada. E o programa de lideranças trabalha com competências.
Competências é algo que pode ser adquirido, e é adquirido diuturnamente. Tá? Então, hoje não tem, mas pode vir a ser. Isso é bem importante, né? Verdade. Fala, Deise Lúcia. Boa noite, Beth. Eu sei, você já passou dessa fala, mas essa fala ficou aqui, eu estou encafifada, eu estou aqui anotando aqui de umas coisas que você falou sobre essa busca, né, de encontro com aqueles liderados, saber se eles estão bem, né, aquela história que você falou do cafezinho com bolo e tal, virtual. Eu queria colocar o seguinte: existem aqueles, né, e assim, não são em pequeno número, que não querem se abrir, que você pergunta e diz que está tudo bem. Isso. Você sabe que não está. Você quer aproximar, mas aí fica assim, assim, né? É porque não adquiriu confiança no líder, que o liderado não se abre. Então, assim, você vê às vezes, né, que o trabalhador ele está prejudicado, que ele não está legal, o trabalho pode estar sendo prejudicado também, mas não se consegue chegar. E mesmo se encontra um outro trabalhador que seja afim, que tenha afinidade com aquele que está afastado, mesmo o outro não consegue chegar e fazer o trabalhador que está angustiado com alguma coisa se abrir, se colocar para se melhorar. Não sei se estou me fazendo entender ou se eu estou enrolando no meio de campo, porque eu estou com dificuldade de expressar, entendeu? O que eu estou pensando. Não, você expressou assim perfeitamente. Então, como é que a gente faz para chegar a esse? Então, assim, faço muita prece, mentalizo um buquê de flores, mas isso ainda é pouco. Né? A gente tem que perseverar, sabe, Deise? Claro que nós vamos ter aquelas pessoas, porque isso tudo, a confiança é um processo, né? É um processo. A gente vai formando isto. Porque no momento em que o trabalhador ele está com uma dificuldade maior, se ele não costumava se abrir e se eu fazia movimentos nesse sentido e ele não se abria, provavelmente ele vai continuar assim. Mas a grande maioria age de forma diferente. Existem aqueles que, por algumas questões, né? A pessoa às vezes tem alguma história passada em que foi se abrir, e que foi mal sucedido, que foi mal interpretado, né? A gente lembra que nos nossos centros espíritas, se você ia para o atendimento fraterno, tinha gente que dizia, está obsediado, já não pode ir para a tarefa. Era muito, o julgamento era muito grande. E isso fica. E a gente precisa... Agora, o importante é que a gente diga para o trabalhador, olha, ok, não precisa falar, eu quero que tu saibas que eu estou aqui, que o meu coração está contigo. Isso que você diz da gente fazer prece, eu incomodo muito os benfeitores amigos. Quando eu estou com alguma dificuldade dessa, eu digo, meus queridos, me ajudem. Eu preciso de ajuda. Eu não estou enxergando como fazer. De alguma maneira, movimentem as coisas. E acredito firmemente, e acontece, gente. Então, assim, não desistam, perseverem, busquem formas as mais diversas possíveis. Um dos conhecimentos que o líder precisa buscar é esse conhecimento das relações interpessoais, porque isso é difícil realmente. Nós viemos de uma sociedade que ela é autoritária. Ela é uma sociedade que ela é egoísta. E embora nós tenhamos esse conhecimento do Evangelho de Jesus, nós
temos que trabalhar isso muito no nosso coração. O coração do líder é o definidor disso. Então, Deizinha, não desiste. A porta pode estar fechada, bata sempre. Sem cobrança, sem exigência. Porque, às vezes, a criatura vai ser dobrada pela dor. E, quando a dor dobrá-la, ela precisa saber que tu vais ampará-la. Tu vais ampará-la. E, às vezes, isto minha gente, uma barreira entre a pessoa e o suicídio, sou eu. Ela precisa saber que eu estou ali. E ela observa, os nossos liderados nos observam muito, como a gente age com os outros, como a gente se manifesta, às vezes, de uma maneira geral. Às vezes eles ficam olhando, poxa vida, mas a Beth está falando isso, eu vou falar isso para ela, o mundo vai cair em cima de mim. Então, isso é bom, sabe por quê, meus amigos? Porque a gente vai se renovando dia a dia. Não se inquietem, não se entristeçam pelas ovelhas que a gente não consegue buscar, porque tem muitas outras que a gente vai buscar e traz. Tem muitas outras que vai. Aí vão ter aquelas que, como diz o Raul, né, são pegas a cachorro, a ovelha pegada a cachorro. Mas, mesmo assim, no dia que o cachorro pegar, quem vai ter que curar as mordidas sou eu, e ela precisa saber disso. Eu tenho que dizer isso, meus amigos. Estejam vocês passando pelo que tiverem, eu estou aqui para ajudar. Confie, venham, eu estou aqui para ajudar. E perseverar, não tem outro caminho. Então, obrigada, Beth. Deu um alívio ao coração. Esse coração fica assim, tão, né, apontando assim para a gente, né? Você, é o teu jeito, é você que não está. Tá, obrigada. Isabel, pode falar, Isabel. Boa noite. Eu queria fazer uma observação. Não tem aquele dito, me parece que acho que até no livro de Nosso Lar, de André, que ele fala: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Será que quando esse serviço não aparece para a gente, é o líder que não está deixando a gente trabalhar? Ou realmente a gente não está pronto? É uma boa pergunta, uma belíssima pergunta, Isabel, né? Eu te diria assim, ó, o líder não está ajudando a me aprontar. Porque, veja bem, Pedro já era a pedra sobre a qual ia se edificar a igreja. E Jesus chama e ele afunda por medo. Já pensou se Jesus não vai ao encontro e não o recoloca no bar? Quantos anos se passariam até que aquela alma adquirisse a força, depois de ter traído o Mestre, para se submeter a ser crucificado de cabeça para baixo, testemunhando os ensinos do Mestre? Então, a gente se apronta com o auxílio dos outros, e principalmente das nossas lideranças, não é? O nosso compromisso como líder é auxiliarmos as pessoas a crescer, é perguntarmos sempre o que eu posso fazer pelo meu irmão, para que eu e ele cresçamos juntos. Mais alguém, gente, gostaria de falar?
Eu não consegui achar minha mãozinha, que eu não sei onde vocês estão. Eu já cliquei tudo que é lugar aqui e não achei, então levantar a minha. Eu enxerguei a tua mãozinha, viu, Sérgio? Obrigado. Eu tenho uma série de questionamentos. Eu sou presidente do centro, então eu me interessei muito por esse assunto. Eu fiquei empolgado, anotei tudo aqui que foi falado, e eu percebi aqui que nós estamos com 17 pessoas, 2 homens, que é Mateus, mas acho que uma menina que está no lugar dele. Não sei se é Mateus. Então, só tem eu de homem. O Mateus é um Olha homem. só, bendito é o fruto. Não, é o Mateus mesmo, é Mateus Mateus mesmo. mesmo. É, Mateus Então, mesmo. tá bom. Então, nós temos 2 homens e 15 mulheres. A gente já tem 18 pessoas agora. 18 com a Beth, né? Ah, tá, apareceu agora, é 18, isso mesmo. Mas continua Então, só os 2 homens mesmo. Isso, então a gente é 2 homens. E eu tenho visto nas reuniões dos seus, principalmente nas irradiações, que eu tenho participado bastante, o número de homens limitadíssimo. Então, a gente vai crer que as mulheres estão assumindo maior responsabilidade com relação à liderança espírita. Isso parece fato. Temos números. Tá? Nós somos 2 homens com 16 mulheres. Tá? E aí a gente começa a perguntar, a liderança espírita está realmente sendo dominada por mulheres? Primeira pergunta. Segundo, se discute muito o nível de sistema que as casas espíritas devem adotar. Se é presidencialismo e se vai ser o colegiado. E o que a gente percebeu? A gente tem percebido que existe colegiado presidencialista e presidencialista colegiado. Tá? Porque se você tem uma liderança que conduz um grupo, automaticamente, deixa eu ligar meu computador aqui que vai cair, automaticamente o grupo fica em prol do que aquele líder está pensando. Tá? Existe um grupo com determinado, todo mundo com as suas determinadas funções, mas espera a resposta final daquele que sempre comandou. E isso a gente observa. E existem sistemas presidencialistas que é totalmente liberal, que deixa todos, no nosso centro lá, eu sou o presidente, só tenho direito a um voto. Ninguém não tem mais direito do que um voto. Tá? A pergunta é, o sistema presidencialista ou colegiado, tá, com um líder formado, aquele que conduz os trabalhos. Tá? Mais uma menina, hein? Tanto um sistema como um outro, o líder vai estar sempre interferindo, independente do sistema? O que o programa de formação de lideranças propõe é uma dinâmica de liderança servidora. Nem presidencialismo, nem parlamentarismo. O que a gente faz assim? Por exemplo, eu trabalho numa federativa e num centro espírita que tem um presidente. Mas como é que as decisões se constroem? Nós elaboramos projetos, cada área elabora os seus projetos. O projeto é compartilhado, hoje nós temos essas ferramentas, como o Google Drive, em que o projeto é postado lá e todos os diretores daquela casa, eles leem e eles podem contribuir. Se faz um trabalho integrado. Quando chega nas reuniões de diretoria, o projeto, ele já foi avaliado, as sugestões já foram analisadas, e dificilmente se faz votação. As decisões são por consenso, porque a votação ainda é uma questão que nós herdamos do mundo. A votação faz vencidos e vencedores. É claro que uma decisão por consenso, ela é mais trabalhosa e ela demanda mais tempo, mas ela faz com que as pessoas
tenham um sentimento de pertencimento maior. A nossa federação, a gente compartilha os projetos com todos os centros espíritas. Nós temos os e-mails institucionais, @Félix. Por exemplo, agora nós estamos com o projeto das interregionais. Ele nasceu do diagnóstico dos presidentes dos conselhos, que aqui são CREs, aí são seus, né? Os presidentes se reuniram, fizemos uma ferramenta de diagnóstico, se fez uma minuta de um anteprojeto. Esse anteprojeto foi para todos os conselheiros e todos os centros espíritas do Estado. Quem quis contribuir, contribuiu. Quando chegou no Conselho Federativo Estadual, tinha um consenso de como seriam as interregionais. Discutiram algumas soluções, outras se ajustaram algumas coisas. Então, este é o caminho que Kardec propôs. Quando ele escreve o projeto 1868, e que ele fala do colegiado, é isto, é que nós possamos trabalhar em consenso. Né? E não é ainda uma realidade que as mulheres sejam maioria nas lideranças espíritas. Nós somos maioria como trabalhadores. Mas em alguma ou outra região do país, isso pode ser uma realidade, mas não é uma realidade do movimento espírita nacional. Haja vista que a FEB nunca foi presidida por uma mulher. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul teve só 2 presidentes, a Gladys e nós. Então, ainda não, viu, César? Nós ainda, nas lideranças, somos minoria. Eu vejo como... Eu não considero vocês minoria, não, tá? Não considero, não. Como lideranças, eu até aprecio bastante as mulheres, que elas têm um dinamismo fantástico, elas fazem acontecer. Sou admirador em particular das mulheres. No centro, sou eu e mais 13 mulheres. As 13 mulheres seguram o centro, não sou eu. Então, eu tenho uma grande apreciação, porque as mulheres comandam. E não foi à toa que, quando Jesus estava na cruz, as mulheres estavam lá. Foram elas. Eu não sei onde estavam os homens. Tá? Não diz. Mas tinha um jovem, né? Um jovem. As mulheres e os jovens. Justamente, um jovem. Um jovem que foi levar uma senhora lá chamada Maria, que estava colhendo lá. A senhora não, né? Nem tão senhora. Então, eu vejo essas lideranças das mulheres evoluindo muito, não pelas lideranças que elas têm como cargo, mas sim como atividades. As lideranças de fato, né? Exatamente. Não é liderança de cargos, é lideranças de tarefas. Sim. Porque elas se envolvem. E aí eu fiquei pensando, você fala muito em lideranças, mas as mulheres hoje dominam essas lideranças, embora não tenha esse cargo. Por isso que eu falei, só tem 2 aqui, e aonde eu participo, as mulheres são predominam. Então, sim. César, eu acho que os homens ainda estão assim, numa postura de ponteiro, né? E as mulheres são mais os parafusinhos da engrenagem do relógio. Porque, assim, aqui na nossa região, por exemplo, tem muito presidente, assim, ordenador, seja homem. Mas as trabalhadoras dos departamentos, das áreas, normalmente são as mulheres. Então, o que aparece, assim, mais, de repente, são os homens, mas as mulheres que estão ali naquela engrenagem, fazendo o negócio funcionar. Eu acho que isso tem a ver com a habilidade já do governo da casa. Né? A gente governa a casa há tanto tempo e tem que administrar tantas pessoas diferentes dentro da casa, né? Porque os filhos são pessoas totalmente diferentes um do outro, embora tenham a mesma educação. Então, são temperamentos diferentes e você tem que cuidar de todos.
e está sempre preocupado em que eles estejam bem, que eles estejam felizes, que estejam com as suas necessidades satisfeitas. Então, acho que essa dinâmica do lar facilita para a mulher, né? Sabe que um dos grandes estudos da ciência da liderança hoje é o lado feminino da liderança. É trabalhado muito isso com os CEOs, né, com os líderes de empresas, o despertar do seu lado feminino, quando eles são homens. Exatamente por isso que vocês estão dizendo. Então, vocês vão convir que as lideranças hoje, tá? Digo, sexos femininos, se preparam muito mais pelas atividades que fazem e pelas responsabilidades que têm, do que o homem, que, por embora seja um presidente, talvez não tenha 1/3, 1/10 das funções que as mulheres exercem. Quem é que cria mais experiências em administrar, em lidar com problemas, em estar no atendimento fraterno, em estar na evangelização, de estar envolvido com os estudos? Entende? Que as mulheres eu vejo que fazem isso muito, porque, primeiro, pela área de educação, a maioria são professoras e se envolvem muito com essa área da educação espírita, que é essencial, é o estudo. Entende? E se o homem fica apenas como presidente, eu acho que as mulheres na liderança elas avançam. Tá? Então, quando se fala aqui em lideranças, eu vejo as mulheres hoje como grandes lideranças do movimento espírita. Tá? Vejo homens também, é óbvio, é claro que vejo. Mas eu tenho uma apreciação muito grande pelas mulheres, e tanto é que tem 2 homens e 16 mulheres. Tá? Meus parabéns. Não é 8 de maio, o Dia das Mulheres, mas eu queria fazer essa homenagem a vocês por viver isso. Eu vivo comandado por 13 mulheres. Tá? É um suor. Entende? Porque mulher é tudo diferente, elas pensam tudo diferente, elas deixam a cabeça da gente perturbado, entende? Mas elas direcionam. O outro menino quer falar, e outro menino aí vai se manifestar. Obrigado, César, meu irmão, obrigado. Salve, Matheus. Oi, gente, boa noite. Oi, Matheus, boa noite. Vou falar também. Tem uma frase que ela é muito repetida em diversos âmbitos, em geral, em âmbitos de liderança do movimento espírita, que eu tenho certeza que ela não é dita com maldade, mas é porque aquilo que a gente repete pensando no trabalho e pensando em dar continuidade no trabalho, né? Justamente por conta disso que a gente está falando, dessa escassez de pessoal, muitas vezes, e por todas essas reflexões, que é aquela frase que a gente fala assim, mas o trabalho é mais importante, o trabalho está acima. Em diversos momentos a gente percebe essa frase sendo dita, repito, não por maldade da pessoa que fala, mas é como se colocasse o trabalho acima da pessoa. Então pode estar havendo uma sobrecarga, a pessoa pode estar passando por questões pessoais, como foi colocado aqui, mas a gente tem uma obrigação de passar por cima disso porque o trabalho é mais importante. Então, aquilo de a gente engole a nossa dor e vai, a gente engole o nosso cansaço e vai. É claro que a gente sabe que tem o compromisso, existe o cansaço, existe a dor, tudo isso, e a gente segue com o trabalho. Mas eu me pergunto, será que o trabalho é de fato mais importante do que a pessoa? Será que o trabalho está de fato acima da pessoa, do bem-estar da pessoa? Pois é. A tua pergunta ela é de uma riqueza impressionante, Matheus. Muito obrigado por fazê-la, porque ela nos traz assim. Em primeiro lugar, a gente pergunta, o trabalho é direcionado a quem? As pessoas. Não é? Então, quem faz o trabalho precisa se nutrir dele primeiro. Porque ninguém dá o que não tem. Por que muitas vezes a gente precisa conversar amorosamente com o trabalhador e dizer a ele, olha, nesse momento nós precisamos te assistir, para que depois tu consiga voltar a assistir os demais.
Isto é uma tarefa, no centro espírita, é uma tarefa do líder que muitas vezes não é feita. De cuidar do trabalhador. A superação da minha dor é uma decisão minha, não pode ser uma cobrança do líder. O líder precisa cuidar das pessoas. É o grande desafio. É cuidar das pessoas enquanto provê a tarefa. Tu não pode nem parar a tarefa e nem abandonar as pessoas. É por isso que nós temos que estar constantemente agregando novas pessoas nas nossas equipes. Que hoje eu tenho 15 pessoas para aplicar o passe. Amanhã um se muda, o outro desencarna, o outro adoece, o outro entra num processo obsessivo grave, eu tenho que dar conta disso. Eu já não tenho mais 15, eu tenho só 10. Por quê? Porque eu não trabalhei a agregação de pessoas. Então, isso que tu traz é muito importante. Cuidar das pessoas e da tarefa. É o grande desafio da liderança. Nós precisamos aprender a fazer isso, sempre com esse olhar. A gente trabalha aqui no programa de formação de lideranças, nós temos um time de 60 multiplicadores que fazem as oficinas. Agora, durante a pandemia, nós tivemos, assim, uns 20 multiplicadores que entraram em processos os mais diversos, perderam o emprego, tiveram desencarnação na família, tiveram que mudar de lugar, alguns estão com processos de depressão, e a gente está tratando tudo isso, acompanhando, né? Tudo isso, fazendo reuniões, às vezes, semanais, com um, com o outro, conversando, mas as oficinas seguem. A gente está fazendo a tarefa. Aquele que supera a dor, chega e diz, olha, obrigado, né? Já ganhei colo demais, eles falam assim, porque a gente verdadeiramente dá colo, né? Já ganhei colo demais, estou pronto para voltar, se der problema, saio. Então, isso é importante, né? Muito importante a gente pensar nisso. Ok, Mateus, tu quer superar a tua dor, matar no peito, é uma decisão tua. Eu, como teu líder, não posso te cobrar isso. Eu posso te orientar. Olha, Mateus, às vezes a dor vem para nos fortalecer. Pensa um pouquinho se essa dor não é para te tornar mais forte. Reflete. Isso são conversas importantes, né? Mas a decisão, a escolha tem que ser de quem está sofrendo, que sabe das suas forças. Então, me permite só uma observação, que a senhora acabou de falar, que foi interessantíssimo. De quê? De que um líder, às vezes, tem que tomar uma decisão para suprir a falta e não deixar que o trabalho perca a qualidade. Tá? Sala de passe. Nós tivemos algumas famílias que tiveram Covid geral, teve que se afastar. Ficamos com 3 passes. Nossa sala cabe 5 pessoas na sala de passe. Ficamos com 3. O que eu fiz? Eu falei assim, se a gente tiver 3 passistas e colocar 5 pessoas numa sala de passe, a gente pode? Nunca se tinha discutido isso. Entende? 3 pessoas podem dar passe em 5. Entende? Não é dando passe 1 em 1, não. 3 pacifica 5. Entende? Ficou aquela dúvida. Pode ou não pode? Falei, gente, a espiritualidade pode tudo. Entende? Ela é capaz de dividir as nossas energias em torno deles. Entende? E a gente decidiu, fizemos reuniões, vamos fazer isso. Como o salão tem bastante gente, a gente admite 5 e 3 passistas dão. Mas porque a Casa Espírita sempre colocou um passista para cada um. Isso é fato. Isso é realidade de não poder mudar isso. Tá? A gente, o que fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, que a casa está cheia, e depois a gente vamos discutir isso. Tá? E aí a gente foi buscar com outras pessoas mais... que tenha mais domínio, né, sobre passes, sobre mediunidade, vários livros,
E a resposta foi que sim, 3 passistas podem pacificar 5 pessoas. Entende? Então a gente acertou, mas numa situação de dizer, a gente tem que fazer isso agora e decidir. Entende? Graças a Deus decidimos certo. Entende? Mas é o risco que você corre, né, de tomar uma decisão, às vezes, certa ou errada, mas o líder, infelizmente, vai ter que sempre correr esse risco. A gente precisa descer muito aos princípios das atividades, né? E não a forma. A gente sabe que todos nós temos no perispírito um contingente de energias que são transmitidas através do pensamento. Nós fazemos irradiações, nós fazemos a indução magnética através do nosso pensamento. Então, eu diria que uma pessoa pode beneficiar milhares, depende da forma como ela posiciona a sua capacidade e entrega aos benfeitores amigos, que são aqueles que vão fazer a tarefa, né? Como é que Jesus atendia o seu povo antes do Espiritismo? É da gente pensar, né, meus amigos? Gente, vocês estão me cutucando, eu passei da hora, mas eu passei porque vocês estão me perguntando, né? Eu estou à disposição. Pois é, a gente estava aqui olhando, eu te falei, né? Se você eu ainda posso fazer uma pergunta? Desculpa. Olha, o trabalho é com vocês. Eu sou disciplinada. Se vocês encerrassem às 9 eu encerraria. Mas eu estou à disposição dos companheiros, não tem problema, tá? Não, a gente vai fazer então um acordo. Depois da Marilda, a gente fecha, tá bom? Com vocês, queridos. Eu só queria encerrar depois com a música, o videozinho que eu trouxe, porque eu acho que vai banhar o coração da gente assim bem legal, tá? Tá bom. Então vamos lá, Marilda, que aí depois a gente fecha. Tá bom. Boa noite a todos. Oi, Marilda. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora com respeito à informática. Nós viemos do trabalho presencial, né? Veio a pandemia, teve essa modificação toda, e todos nós tivemos que nos atualizarmos para nós utilizarmos essa nova ferramenta que aproximou alguns e, infelizmente, nem todos conseguiram acompanhar, não conseguem mexer com a internet, não conseguiram caminhar para essa nova evolução, dessa nova metodologia, para que nós pudéssemos ter os estudos atualizados, né? Aí eu faço a pergunta para a senhora: como é que fica aquele líder que, vamos supor que ele não tenha conseguido acompanhar essa metodologia nova, mas que ele é um excelente líder, né? Mas ele não consegue, ele ficou no presencial e ali ele permaneceu. Essa ferramenta nos aproximou, nos deu melhores meios de nos comunicarmos, visto onde a senhora está e onde nós estamos, né? Então, nós estamos aprendendo com os seus ensinamentos através dessa nova metodologia. Aí eu lhe pergunto, como é que fica aquele líder espírita, aquele líder que não consegue acompanhar essa nova metodologia? A gente não vai poder descartar ele, não é isso? Mas como é que eu vou fazer para trazê-lo, né, para aquele cafezinho, para a gente conversar, para a gente poder integrá-lo nessa nova modalidade? Porque a pandemia vai acabar. Vamos ter dois métodos para a gente utilizar. Como é que fica o líder nessa transição, nessa modificação, utilizando essas duas ferramentas, o presencial e a informática? Pois então, Marilda, muito interessante a tua reflexão, né? A lei é de progresso.
todos nós estamos inseridos na lei de progresso. Por que que nós não aderimos? Como tudo é uma escolha nossa. Se a pandemia veio e nos trouxe essa oportunidade, isso não foi para nos atrapalhar. Quem não quis aderir a isso, escolheu não aderir. Ah, não, mas ele não pode. Não, ele pode, ele não quer. É uma escolha dele. Ele não quer. Ah, não, mas a minha cabeça não dá mais. Não existe isso. É uma escolha. Agora, se a pessoa era líder antes disso, ele continua sendo líder como? Se ele não convive com as pessoas. Ou ele continua fazendo as atividades presenciais? Sim. Mas e a parte da equipe dele que migrou para o virtual, como é que fica? Como é que ele desenvolve a competência de influenciar pessoas a trabalhar entusiasticamente, inspirando confiança pela força do caráter e do amor? Esse é o conceito de liderança. Ele está inserido nisso? Nesse momento? É da equipe avaliar. Porque competência, conhecimento, é habilidade e atitude. Qual é a liderança que a instituição dele precisa nesse momento? A liderança que compreenda e que se insira em uma atividade híbrida. Ele tem condições de satisfazer isso? Não é descartá-lo, mas talvez ele vá ter que servir em uma outra atividade. E alguém que tenha uma competência para aquilo que a instituição precisa nesse momento, terá que tomar a ponta do V, terá que assumir para que a instituição não seja prejudicada e nem ele. Porque eu me manter numa tarefa que eu não tenha condições de dar conta, eu estou assumindo um compromisso de natureza espiritual. Porque eu estou retardando a marcha da minha instituição. Eu estou obstando processos que a humanidade precisa. Nossa, as nossas reuniões hoje ganharam o mundo. Os nossos atendimentos fraternos estão atendendo gente na Europa, na China, no Japão, nos Estados Unidos. É porque era preciso isso, nós estávamos fechados nos nossos casulos e o mundo inteiro sofrendo. Então, as lideranças que nós precisamos hoje são essas lideranças que favoreçam, pelo menos, que entendam isso. Não é? Então, o companheiro, sim, um excelente líder, mas, nesse momento, ele precisará, com humildade, ceder espaço para que outro faça aquilo que ele escolheu nesse momento, e ele tem direito de não fazer. Mas ele vai ser útil, sim, em vários outros pontos. Então, são coisas muito tranquilas, assim, que a gente precisa conversar, dialogar com os companheiros, e entender que a pandemia veio para nos ajudar, não para nos atrapalhar, não para nos tirar de cena. Agora, a gente escolhe o que faz, A gente escolhe. Tudo bem, eu não quero me envolver com essa coisa da internet. É um direito que eu tenho. Mas é uma oportunidade que a vida me trouxe e que eu resolvi deixar para outro momento. É por aí, né? Fazer o quê, né? Muito obrigado. Muito obrigada. É a ferramenta, né, que a gente tem que utilizar para a gente evoluir, né? Vamos se melhorar, né? Isso mesmo. Muito obrigada. A gente também agradece, Beth, muito legal mesmo, né? Esse momento assim, a gente foi aos pouquinhos, né? Meio timidamente, aí a gente foi, acabou que
te seguramos até agora, né? A gente pede desculpas pelo adiantado Não. da hora, mas foi um papo bem legal, tá? Foi bem Queridos, gostoso, né? A gente fechou não assim, com se chave de ouro. desculpem, para mim foi muito bom. E aí, a gente vai, então, colocar o vídeo, né? Você vai colocar o vídeo e para a gente encerrar, fazer a prece. Você quer fazer assim, umas considerações finais? Não, meus queridos, eu só quero agradecer mesmo, mais uma vez. Eu ouvi dizer que, para mim, esse momento foi de muito aprendizado, muita reflexão, as perguntas de vocês, as contribuições, trouxeram ao nosso coração assim um bálsamo muito bom. Muito obrigada. Ok. Então, vou colocar aqui o vídeo, tá? Tá bom. Aí vai ser preparação para a prece, Julimar? Isso. Ok. Liderança é sol que acena ao findar de mais um dia, pintando o horizonte que eu vê desfalecer. É sempre a lembrança da tristeza ou da alegria que a noite encobrirá até um novo amanhecer. Liderança é brisa peregrina que refrigera a alma sedenta em canícula escaldante. É o clímax, o epílogo inesquecível de uma era. Quem lidera é, pois, no tempo, eterno viajante. Põe-te a caminho, enquanto há sol, há pino sobre a messe. Semeia sempre e verás que o campo se enfloresce. E a cada aurora terás os frutos da paz e da esperança. Olha o rastro da luz do poente em sua beleza derradeira. Ou sente a fugidia carícia da brisa passar ligeira. É assim a essência perene, mas fugaz da liderança. A caminho, enquanto há sol, há pino sobre a messe. Semeia sempre e verás que o campo se enfloresce. E a cada aurora terás os frutos da paz e da esperança. Olha o rastro da luz do poente em sua beleza derradeira. Ou sente a fugidia
carícia da brisa passar ligeira. É assim a essência perene, mas fugaz da liderança. É assim a essência perene, mas fugaz da liderança. É assim a essência perene, mas fugaz da liderança. Muito bom. E assim, embalados na canção, embalados em tudo que ouvimos, que refletimos, unimos os nossos pensamentos em prece para agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos juntos, de aprendermos juntos. Sabemos que o aprendizado aumenta a nossa responsabilidade, mas também sabemos que aqui viemos para isso, para amadurecermos. E aquele que amadurece aumenta a sua responsabilidade. Queremos, Jesus, caminharmos contigo, estarmos cada vez mais próximos de ti. E para isso, precisamos nos aprimorar, precisamos nos esforçar para que possamos caminhar no bem. A tua luz bendita se faz sobre todos nós e precisamos aproveitar essa claridade que nos abençoa, que nos fortalece. Agradecer pela presença desses amigos espirituais que estiveram conosco esta noite e estão sempre nos auxiliando também na nossa caminhada. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da criação, de estarmos aqui. Obrigada. Tanto a agradecer, que nesse momento nem queremos pedir, porque já recebemos tanto. Graças a Deus.